Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 16 de junho de 2023, tentando um enquadramento diferente de câmera aqui, agora que eu tenho uma câmera melhor para usar no meu laptop, né? E vamos comentar essas questões relativas aí ao Monark, né? O qual eu já falei bastante num vídeo anterior, esse aqui. E temos essa situação onde mais uma vez ele foi punido, ou melhor dizendo, bloqueado, só que desta vez não pelo mercado, né, mas sim pelo Estado diretamente. Lembre, antes ele não foi punido por ordem estatal nenhuma, foi assim os próprios patrocinadores que exigiram, ou seja, aquilo que os liberais chamam de o mercado, que de fato o puniu. E aí ele foi procurar uma alternativa lá em outras redes sociais e agora, em prol de uma besteira dita, ele foi diretamente punido por uma decisão judicial. E muita gente não está entendendo exatamente qual que é o contexto em si, porque praticamente ninguém está dizendo qual foi exatamente a frase que resultou nesta suspensão, né? Aliás, pouca gente está entendendo que ele está diretamente incorporado dentro do inquérito relativo à invasão dos atos do Congresso. Então eu só encontrei, na realidade, as falas dele neste vídeo aqui, desse tal de New York Treta, um vídeo até engraçado por sinal, mas eu acho que é importante a gente dar uma olhada no inquérito em si e fazer umas reflexões mais baseadas no que de fato está sendo posto em xeque. Então vamos dar uma olhada aqui no inquérito que eu achei aqui no site do Poder 360, inquérito 4.923 do Distrito Federal, com o relator Alexandre de Moraes, porque ele que está encarregado dessa questão relativa às fake news, à defesa do processo eleitoral, né? Ele foi sorteado assim para encabeçar, não foi ele que escolheu esses processos, ele foi colocado nessa situação. Eu tenho um vídeo, uma live extensa sobre isso, né, me referindo às questões que levaram Alexandre de Moraes a estar nessa situação. Você vê aqui que se trata do Ministério Público Federal autor, né? E que aqui, como os investigados, estão o governador DF, Banez Rocha, aqui o Anderson Torres, né? Que com certeza é o sujeito mais culpado dessa brincadeira toda. E é dentro desse contexto que se deu essa situação. Aqui no primeiro momento ele basicamente diz, né, dá o contexto, diz que essa questão relativa às redes sociais, que você não pode ficar atribuindo dúvidas ao sistema eleitoral, porque essa foi a motivação que levou aos atos golpistas em si, uma das motivações. E aqui ele vai dizer mais especificamente, ó, a assessoria especial de tratamento, não sei o que lá, detectou a publicação realizada pelo influenciador e podcaster Monark na plataforma digital Rumble, contendo entrevista com o deputado federal Felipe Barros, um bolsonarista canalha, com perdão do pleonasmo, na esteira da qual são difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. O Monark falou um monte de coisa, algumas coisas ali não são um problema em si, e algumas coisas são até razoáveis, outras são besteiras enormes, que reclamou lá da questão do Luciano Zanin, né? Então, Cristiano Zanin no STF, meu Deus, que maravilha. Bom, mas voltando. Mais especificamente, aqui ele vai dizer que a questão de liberdade tem que ser com responsabilidade, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, mas assim, o que ele efetivamente disse, aí manda bloquear aqui as redes, e aqui está a citação, então é importante colocar, o Monark diz, e não é o cara que está lá indo, lutando e colocando, porque toda vez que o Supremo faz um movimento desse, ele gasta fichas políticas, etc. Tudo. Porque toda vez que o Supremo faz um movimento desse, ele gasta fichas políticas. Tem um custo para ele fazer esses movimentos, entendeu? Então, por que ele está disposto a pagar este custo? Por que ele está disposto a garantir uma não transparência nas eleições? E aí a gente vê o TSE censurando gente, você vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo, e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência nas urnas, que você fica desconfiado, mano. Que maracutaia é que tá acontecendo nas urnas ali? Por quê? Por que o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança? Qual que é o interesse? É manipular as urnas? É manipular as eleições? É isso que eu fico pensando, assim, A coisa que ele faz em forma de pergunta é o de menos. O problema todo tá aqui, ó. Por quê? O Supremo está disposto a garantir uma não transparência nas eleições. Isso aqui, efetivamente, não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Ele está dizendo, é um pressuposto. E que
ver um monte de coisa acontecendo e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência nas urnas. E isso é mentira. Efetivamente isso é falso. Porque nesse sentido, o TSE, o Supremo, o STF estão apenas cumprindo o que está determinado na legislação. A legislação não prevê que você deixe as urnas abertas, vulneráveis a qualquer um que chegue lá e queira olhar para ver se está tudo certo. Existe um processo, existe uma previsão, um momento, uma série de critérios para que você possa fazer essa verificação e que foi aplicado e que foi convidado e que por algum motivo as pessoas que gostam de dizer isso não foram lá acompanhar, não foram fazer esse teste no devido momento legal e não dá para você fazer isso em outro momento qualquer. No fundo, o que o pessoal está fazendo é o seguinte: eles acusam você de que você tem dinheiro roubado, que você tem dinheiro a mais na sua conta que não tem, e para você provar para eles, você tem que passar para eles a senha da sua conta bancária, a senha para eles poderem dar olhar, para você provar para eles que não tem nada de errado. E aí, com a senha, ele vai lá e ele faz a movimentação que ele quiser. Né? Nesse nível, o pessoal quer ter um acesso absolutamente inapropriado ao sistema, à segurança do sistema, para que eles se convençam, que evidentemente não vão se convencer, de que não tem nada de errado, quando nós sabemos que no fundo eles estão mal intencionados. Eles não vão aceitar o resultado das eleições, a não ser que eles ganhem. Esse é o discurso do mal perdedor, do vigarista, do embusteiro, o sujeito que acusa o outro de estar praticando uma determinada coisa, a não ser que ele seja o beneficiado, a não ser que ele ganhe. Só aceita o resultado da competição se for para ele ganhar. Então, não adianta, a gente não pode cair na lábia do vigarista, porque esse pessoal é aquele tipo, é o mal perdedor, é o criminoso, é o bandido golpista que só vai aceitar o resultado que ele quer, e se o resultado dele não for conforme ele quer, ele vai acusar o outro de mentiroso, e não importa que provas você dê. Se fosse uma questão, existem pessoas bem intencionadas que fazem esse questionamento, isso aí eu até entendo. Então, até em consideração a essas pessoas que eu faço algumas ressalvas, mas a gente sabe muito bem que esse movimento contra as urnas, contra um sistema que já está estabelecido já tem 40 anos, que é assim, com variações ínfimas, previsto em lei, esse sistema está aí há muito tempo. Então, sempre existiram algumas críticas, mas elas só atingiram esse montante, essa situação tal, que é um dos pilares desses atos terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Essa situação mais dramática foi colocada pelo bolsonarismo. E você corroborar esse tipo de paranoia e reafirmar uma mentira, nesse sentido é passível de punição, sim. Eu até concedo que talvez não fosse o caso de partir diretamente para cima do monarca, porque teve um contexto ali onde a situação meio que saiu. Talvez fosse mais uma questão de advertência, de não faça mais isso. Talvez fosse uma questão de dar uma saída, assim, né? Você só vai ter suas redes de votos se você se retratar, dizer, não, eu estou expressando a minha opinião, mas eu não posso afirmar de fato que está havendo uma fraude, que o TSE está fechando, está proibindo a transparência, está deixando as pessoas verificadas, que é para manter uma fraude. Então, nesse sentido, talvez haja assim uma excesso de força, mas a princípio, dentro desse contexto da investigação dos atos antidemocráticos, né? Nesse contexto, o monarca fazer essa afirmação, especialmente quando está recebendo uma praga de um bolsonarista, que é um golpista que corrobora essa patifaria toda, bicho, é no mínimo de uma irresponsabilidade absurda. É importante acrescentar que houve a discussão sobre se deveria instituir o voto impresso, mas há uma previsão legal que não tornava isso possível para esta eleição. O Congresso teria que ter votado isso muito anteriormente, não dá para se atropelar o processo eleitoral, meio que é como mudar a regra durante o jogo. E o fato é que depois disso o Congresso também não se animou a fazer qualquer tipo de alteração, então não há motivo para você cobrar um voto impresso, meu Deus do céu. Esse discurso infame teria que ser, no mínimo, formalizado no meio de um projeto de lei, que teria que ser votado para que efetivamente se incorporasse isso. E eu tenho um vídeo específico sobre isso, porque eu acho totalmente desaconselhável, ainda que eu entenda a dúvida de uma pessoa leiga, completamente leiga, em termos informáticos, de ter essa afetação, porque aquilo que eu chamei de neotecnofobia. Né? Quando a pessoa não é capaz de entender o sistema, como o funcionamento do sistema ali, ela fica desconfiada dele porque ela se sente meio que vulnerável a manipulações de outras pessoas que têm um entendimento maior. Né? Mas os meus motivos para não desconfiar diretamente, pelo menos não desconfiava antes, né, do sistema eleitoral, que estão expressos nesse vídeo anterior, extrapolam a questão das urnas eletrônicas. Né? É o que eu falo, se o nosso sistema eleitoral for de fato vítima de fraude, não é por causa da urna eletrônica. Isso deveria ser autoevidente pelo simples fato de que nenhum dos partidos questiona isso.
pelo menos não num nível sistêmico. Nenhuma grande instituição. Ou seja, se há uma fraude, não é por causa da urna. Todos os poderes da República, todas as grandes empresas, todos os grandes institutos, todos os órgãos de mídia, todo mundo, dentro e fora do país, estão mancomunados com a mesma fraude. Então, não é simplesmente questionando a urna que você vai conseguir mudar um sistema desses, né? Bem, mas tudo isso aqui foi apenas uma prévia, né? Porque eu notei que a maioria dos vídeos, das reportagens, não estão mostrando exatamente o ponto, né? Você tem lá uma série de coisas que o Monark falou, como você está assistindo nesse vídeo aqui que eu citei, e só essa parte aqui é mais dramática, porque aqui não foi uma questão de colocar em dúvida, não foi uma questão dele levantar suspeitas, ele afirmou, o pressuposto da pergunta dele é que de fato o TSE ou o STF ou qualquer outro poder, de fato cometeram uma irregularidade e estão protegendo essa irregularidade. Isso aí, ele acabou, tem esse pressuposto na afirmação e depois ele ainda reafirma isso. Então, de fato, dentro desse contexto de investigação dos atos do dia 8, é difícil você esperar que não houvesse uma reação da parte dos poderes estabelecidos. Antes dos eventos do dia 8, eu acho até que não seria tão mais dramático, porque não haveria esse inquérito em atividade. Então, seria uma inflação, mas muito mais leve, né? E em outros contextos, onde não houvesse forças políticas, forças econômicas dispostas a subverter a ordem em nome de discursos farsescos, talvez isso aí não seria motivo para coisa nenhuma. Mas nós temos um contexto. Nesse contexto aqui, realmente, é uma situação mais problemática. A questão, apesar de tudo, não é essa. O tema mais sério que tem que ser tratado aqui é aquele negócio. Uma coisa é você emitir suas opiniões, você levantar suas suspeitas, você tem até suas teorias, que você pode chamar de teorias de conspiração e colocar uma série de dúvidas. Agora, você não pode fazer uma afirmação categórica falsa. Você não pode atribuir a alguém ou alguma instituição uma afirmação extremamente deletéria, extremamente caluniosa e que você não tem nenhum fundamento na qual sustentá-la. E é nesse teor aí é que eu mudo para o foco para a outra temática que nós temos aqui, que é a questão do Roger Waters, né? Roger Waters, para quem não sabe, era ex-membro do grupo Pink Floyd. Enquanto estava no Pink Floyd, eles realizaram a formidável obra The Wall. E nessa obra conta a história, no disco nem tanto, mas depois fizeram um filme, né, sobre o The Wall, e basicamente conta a história de um músico muito famoso, né, que ele tem uma legião de fãs. Em um determinado momento ele começa a ter uma crise de megalomania, ele passa a se considerar uma espécie de paródia de grande líder político, né. Então toda a imagética do The Wall, do show que esse artista começa a promover, começa a parodiar esses grandes modelos, tipo o sistema fascista, o sistema nazista. Então tem até essa paródia ali com uma série de elementos simbólicos bastante interessantes. E o cara entra numa piração e no final das contas o The Wall, que é um show que o Roger Waters, depois que saiu do Pink Floyd, ele levou com ele os direitos do The Wall e deixou o resto todo com o Pink Floyd, mas os direitos do The Wall são dele. Então ele vem realizando esse show há muito tempo. Ele realizou esse show, por exemplo, quando o Muro de Berlim foi derrubado, porque ele tinha dito que só faria, desde o tempo do Pink Floyd, só faria um show do The Wall o dia que o Muro de Berlim caísse, né? Numa época que isso parecia absolutamente distante. Na realidade, lá para a década de 70, assim, né? Para quem não sabe, aquele muro que dividia Berlim em duas partes, né? Berlim Ocidental, Berlim Oriental, né? A Alemanha está dividida em duas partes, apesar de Berlim estar totalmente dentro da Alemanha Oriental. Então lá dentro Berlim também tinha uma divisão. É uma situação extremamente estranha, né? Ou seja, para as pessoas da Alemanha Ocidental em Berlim irem para outras partes da Alemanha Ocidental, tinha que atravessar a Alemanha Oriental. Uma confusão danada. E para você ter uma ideia, nessa época, muitos visionários imaginavam a queda do Muro de Berlim, assim como a queda do Bloco Soviético em geral, muito para o futuro. O próprio Arthur Clarke pensava isso para o século XXI. Mas o fato é que caiu, e quando o Muro de Berlim foi derrubado em 1989, o Roger Waters cumpriu a promessa de realizar o show The Wall. E o primeiro show The Wall foi lá em Berlim. Desde então ele vem fazendo esse show, contando essa história deste filme The Wall. Assistam o filme The Wall. E ele utiliza toda essa simbologia, que no fundo é uma paródia, é uma crítica aos modelos autoritários do nazismo, do fascismo. Então, se você for observar, o Roger Waters sempre foi um crítico do nazismo. Ele faz uma paródia com o objetivo
crítico. Portanto, o sujeito que hoje vem dizer que ele faz uma apologia ao nazismo é um canalha, desgraçado, miserável, mentiroso, que sabe que está mentindo, ou então enlouqueceu completamente, o que no nosso contexto atual começa a ficar cada vez mais difícil diferenciar, né? Considerando o grau de insanidade ao que nós estamos submetidos. E esse é o tema crucial. A perversão da realidade. A perversão no sentido de perverter, distorcer o indivíduo que vê as coisas e deliberadamente as corrompe, mente, falsifica. É a essência da mentira, a essência da fake news. Veja só, anticomunistas, que já são o fruto dessa perversão, eles costumam atribuir a Lenin aquela frase: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. O que é exatamente a aplicação do conceito. Atribua a outra pessoa exatamente aquilo que você faz: mentir, fraudar, distorcer, corromper. Então eles atribuíram isso a Lenin. Mas quem foi que disse essa frase originalmente? Provavelmente ninguém, porque isso é mais velho ou tão velho quanto a própria humanidade. Isso é a essência da mentira. Especialmente quando você tem uma contestação, um conflito de pessoas, um levantar de falso testemunho. O que o mentiroso está fazendo? Está chamando de mentiroso quem fala a verdade. Então isso é a essência da fraude. A essência da mentira é essa. Isso é mais tão velho quanto a própria humanidade. Não faz sentido dizer que alguém enunciou esse princípio como se de repente o sujeito tivesse criado a mentira, sabe? Mas esse é o pressuposto. Então o que acontece com um indivíduo que faz isso? Ele pega uma crítica, ou uma crítica para ser compreensível tem que usar uma imagética remetendo ao seu objeto. Eu não posso criticar o nazismo sem falar a palavra nazismo, meu Deus do céu. Você proíbe a palavra nazismo, você proíbe a crítica. Eu vou ter que ficar falando, fica nem o pessoal falando, não pode falar Hitler, então tem que falar o bigodinho. Então, sei lá, o não sei o que, ismo, lá, né? Que nem fica lá o professor Marcílio, né, que fala o nan, tan, 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 ismo, essas coisas assim, né? E o que está acontecendo é basicamente isso. Só que eu não acredito que o sujeito que faça isso, eu não vou nem citar nomes, faça isso de forma inocente, de forma realmente acreditando no que ele faz. Não, ele faz de propósito, ele vai para sacanear. E o problema que está me incomodando é que todo mundo, a maior parte das pessoas estão repetindo esse fato, atribuindo a motivação por trás dessa canalice, porque o cara está fazendo esse show aí tem décadas e décadas, e for fazer isso agora, tem um monte de imbecil atribuindo essa canalice ao fato do Roger Waters criticar o sionismo. E aí vão fazer aquela corrupção absoluta da realidade, né? Só que a questão não é essa mesmo, a questão é que o Roger Waters se posiciona contra a OTAN na questão da atual guerra, da guerra da Rússia contra a OTAN em território ucraniano. Então, meu Deus do céu, como é que isso acontece desde sempre? Como é que ele faz esse show desde sempre? Como é que ele critica o nazismo e critica também o sionismo e as atitudes genocidas de Israel em território palestino desde sempre? Isso vem acontecer só agora e o indivíduo não aponta o motivo, que o motivo não é essa questão palestina, o motivo é o posicionamento político do Roger Waters em relação ao conflito atual. Ele é uma das vozes que critica essa insanidade promovida pela OTAN de tentar jogar o mundo numa terceira guerra mundial para defender interesse econômico de parasita no mercado financeiro. E infelizmente o pessoal comprou muita gente. E tem muito imbecil repetindo a mentira sistemática de que a Rússia invadiu a Ucrânia porque o Putin é muito mau, sendo que quem desencadeou esta guerra foram os Estados Unidos, ao promover um golpe de Estado na Ucrânia com o objetivo de gerar um estado de exceção, um governo absurdamente corrupto, sempre foi corrupto mesmo, um governo que sim tem uma conexão fortíssima com grupos neonazistas, isso é evidente, nunca foi questionado. Repito pela enésima vez, uma resolução da ONU recente, de alguns anos atrás, para fazer uma condenação mais enfática de qualquer tipo de movimento neonazista no mundo, só teve 2 países que não assinaram, foi Estados Unidos e Ucrânia. Estados Unidos até tem uma desculpa, porque ele tem uma especificidade em relação aos seus pressupostos fundacionais, que em princípio nas suas emendas mais fundamentais proíbem que você proíba qualquer coisa nesse sentido, né? Então, bem ou mal ainda tem essa desculpa. A Ucrânia nem essa desculpa ainda tem. No caso é a primeira emenda, né? É aquela que garante essa liberdade de expressão meio que, entre aspas, absoluta, né? Na verdade, absoluta não tem como ser, mas tem essa pretensão. É isso que o monarca defende. Então, por esta burrada, por não ser capaz de compreender, levar a sério demais esse conceito, porque eu digo, não tem como ter liberdade nenhuma absoluta, não tem como ter nada absoluto.
O indivíduo que acha que tem o direito de dizer tudo que ele quer, o que ele quer, ele vai acabar morrendo. Não é nem ouvindo que não quer, não. Em algum momento ele vai quebrar a cara. Existem limites. Quando eu ouvi falar essa história do monarca, a primeira coisa que eu quis saber, bom, vou lá, o que foi que o monarca disse? É isso que me interessa. E, curiosamente, eu vi pessoas assim que chegam com princípios de absolutismo, inclusive o PCO, viu? Não, mas não interessa o que o monarca disse, a liberdade tem que ser absoluta. Não, Aníbal, tem que ver o que é que ele disse, porque não, você não tem liberdade de expressão absoluta, você não pode fazer o que você quiser, meu Deus do céu. Eu não posso chegar para fulano de tal, cometer um crime tal, assassinato, estupro, enterrou o corpo aonde, foi o jornal tal que disse isso, você está mentindo. Você não tem liberdade para mentir, para ofender, para criticar, para caluniar essas coisas nesse nível. Ofender tem, né? Mas assim, para gerar esse tipo de situação. Então tem que verificar o que aconteceu. E, infelizmente, ainda que de uma forma descuidada, eu acho até que não foi muito intencional, o monarca meio que por descuido disse isso. Se você pegar a frase isolar, infelizmente foi isso. Eu acho até que é muito rigoroso, talvez seja. Eu não gosto do que fazem com o monarca, não. Realmente não gosto. Eu prefiro que deixasse em paz, até porque depois que ele saiu ali do Flow, eu acho até que melhorou em alguns aspectos. Andou até dizendo umas coisas razoavelmente sensatas, apesar de continuar dizendo besteira, mas sim, ele se colocou numa situação tal que a ação do judiciário nesse sentido é legítima, é pelo menos justificável. Tem umas questões aí pontuais que podem ser discutidas posteriormente, talvez pela durabilidade do inquérito, já deveria ter encerrado essa parte das investigações, não sei. Mas, assim, a princípio não é uma simples arbitrariedade dentro do nosso contexto atual, né? Se a gente tivesse num contexto totalmente pacífico, sem ameaça nenhuma, aí eu acho que não teria cabimento fazer isso. Mas nós estamos numa situação onde estamos longe de estar tranquilos. Mas, bom, conectando novamente o assunto. Então, Bonark acredita nessa primeira emenda norte-americana, que no caso dos Estados Unidos impede que se proíba o nazismo. Então, os Estados Unidos têm essa desculpa. A Ucrânia não tem. A Ucrânia, apesar disso, foi o único país fora dos Estados Unidos que não condena o nazismo. E se isso não te diz alguma coisa, além do puro e simples fato de terem toneladas de documentários que comprovam esses grupos, essas células neonazistas lá, e neonazistas para ser generoso, que tem gente que diz que nem neonazista é nazista mesmo, discordo, acho que é neonazista. Mas se você, diante desse fato todo, você nega que a Ucrânia tem esse apoio ao neonazismo, e ao mesmo tempo tem a cara de pau de chamar a monarca de nazista porque ele disse essa besteira, meu amigo, você tem uma deformidade mental, simples assim, não dá para pegar leve com essa situação toda aí. E, voltando à temática Roger Waters, meu Deus do céu, tem que ser de uma canalice abjeta o sujeito fazer esse tipo de acusação, de dizer que alguém que está deliberadamente criticando alguma coisa é alguém que está fazendo apologia, porque segundo a mentalidade desse pessoal, a gente não pode mais criticar nada. Existem umas determinadas tradições antigas, né, onde tem essa noção que quando você quer acabar com o assunto, mergulhar no esquecimento, você não pode mais tocar nele, nem para criticar, finge que ele não existe. Então existem umas mentalidades assim, mais ancestrais, sabe, mais comuns em culturas mais fortemente tradicionalistas, pode-se dizer primitivas em algum sentido, que tem esse tipo de mentalidade. Uma sociedade mais sofisticada não pensa dessa forma. Você não pode simplesmente empurrar as coisas para um submundo e não tocar mais no assunto, que a única coisa que você vai conseguir produzir é trauma, pulsões mais violentas que cedo ou tarde vão se manifestar de novo de formas distorcidas, inconscientes, semiconscientes, e vão voltar de uma outra forma, e porque você não teve aquela confrontação, não as enfrentou diretamente, não as trouxe à luz, nas sombras elas proliferam. É um caso muito similar. E aí, essa mentalidade já está confundindo uma defesa com a simples reconhecimento da existência. Ou seja, você não pode levantar a temática nem mais para criticar. Não que o desgraçado que deu início a isso seja vítima disso, né? O desgraçado é pérfido mesmo, mas ele vai se aproveitar dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza cognitiva que muitas pessoas, de fato, têm. Você percebe que com esta mentalidade, aquele filme de 2004... A Queda, no Brasil, As Últimas Horas de Hitler, com o Bruno Ganz, que gerou aquela atuação que virou até um meme viral. Com esse tipo de mentalidade, esse filme deveria ser proibido como se fosse apologia ao nazismo, apesar de ser uma das mais ferrenhas críticas que já se fez, porque simplesmente mostra os nazistas em ação ali, né, falando. Então, e o que Roger Waters está fazendo de uma certa forma é até menos grave do que isso, porque é mais no sentido de paródia, até de alguns aspectos de ridicularização mesmo. Mas basicamente expondo como que esse tipo de mentalidade é disruptiva.
E o sujeito pega isso e tenta transformar em apologia. E o pior, aqui no Brasil, bolsonaristas canalhas, com perdão do pleonasmo, estão exigindo que se prenda Roger Waters caso ele faça o que ele sempre fez em todos os países há 40 anos. Porque essa corja é assim mesmo. E por quê? Porque Roger Waters, em princípio, ele é visto como se fosse de esquerda, né? Afinal, ele tem uma série de posições, inclusive ele criticou duramente o Bolsonaro, ele identifica em Bolsonaro alguns desses elementos que ele sempre critica. Então você tem assim, um combo que está misturando uma série de coisas aí, né? Essa temática interligando, consegue interligar a questão da guerra lá na Ucrânia, que consegue misturar a questão do sionismo, que misturando com a questão do nazismo, que traz aqui para a questão do Brasil, para o show do Brasil, que ao mesmo tempo mistura a questão do monarca, que foi acusado de nazismo, que agora está sendo bloqueado pela justiça porque defendeu os atos antidemocráticos, que são defendidos pela corja maldita dos bolsonaristas, que ao mesmo tempo atacam Roger Waters e que ao mesmo tempo são sionistas e que fingem que não apoiam o nazismo, mas no fundo adorariam os nazistas, apesar de que não são. Eu sempre vou bater nessa tecla. Então você tem uma salada, uma confusão que apenas mostra o estado mental absolutamente deturpado da situação em que nós vivemos, ensandecendo, enlouquecendo as pessoas. E veja só, isso não é inédito. Eu já vi em mais de uma ocasião posturas muito parecidas. Eu me lembro muito bem, quando eu era jovem ainda, né? De um padre que queria mover fazer um movimento para proibir o desenho do He-Man, entre outros, porque o desenho do He-Man usava iconografias que remetiam ao demônio, né, que é a montanha da serpente lá, o esqueleto, o castelo de Grayskull, não sei o que lá, sendo que essa iconografia é para atribuir aos vilões. Eu já vi gente falando daquele desenho Caverna do Dragão, né, um dos desenhos favoritos da minha infância, que na verdade se chama Dungeons and Dragons, que infelizmente nunca ganhou uma versão recente, porque aparece lá o Vingador, aquela criatura que tem lá aquele chifre de demônio, assim. E as pessoas fazem críticas a isso como se elas fossem uma apologia, mesmo quando aquela entidade que tem a cabeça de demônio é literalmente demonizada, ele é o inimigo a ser derrotado, ele é o vilão. Eu vi pessoas demonizando Harry Potter no mesmo sentido, apesar de que Harry Potter tem uma iconografia um pouco mais complicada, mas ainda assim Harry Potter, a diferença entre o bem e o mal, nessa mentalidade mais maniqueísta, embora Harry Potter nem seja tão infantil quanto parece, mas você ainda assim deixa muito claro quem é o vilão. Eu até entenderia essa confusão se fosse, por exemplo, com a temática do Hellboy, né, que o Hellboy em si, ele é o diabo em si, né? Seria uma visão um tanto mais infantil, porque não consegue distinguir a aparência da essência, né? Não consegue aceitar o fato de que um indivíduo, meu Deus do céu, não consegue aceitar o fato de que um indivíduo, apesar da sua aparência, pode ser bom pelas suas atitudes, apesar da própria tradição iconográfica cristã já prevê isso, porque você tem as gárgulas que enfeitam igrejas, e as gárgulas que são demônios, mas são demônios redimidos, demônios que se rebelaram contra o diabo e na verdade passaram a fazer o bem, então eles são reconhecidos, são de certa forma redimidos, e os desgraçados não capazes de perceber nem isso. Então essa mesma mentalidade, isso não é novo, isso sempre existiu. E sempre teve esse potencial de confusão. Infelizmente essa mentalidade deslocada aí dos neopentecostais, isso é muito comum. Não é à toa que a interseção do bolsonarismo com esse pessoal é enorme, por sinal, né? E é nesse contexto, nessa vulnerabilidade, que um canalha desprezível promove essa ação de tentar vilanizar o Roger Waters, porque ele faz o contrário do que eles estão dizendo. E por quê? Porque ele é uma voz lúcida em relação a essa questão do conflito ucraniano. E aí vem a suprema de todas as brutais e mais grotescas inversões. Que nós estamos numa situação tal onde, ainda que você nunca possa cair na tentação de dizer que um lado é totalmente justificável, totalmente negativável, o fato é que, no contexto atual, quem criou essa confusão toda foi o lado ocidental, foi a OTAN. Isso não estaria acontecendo se não tivesse tido intervenção norte-americana promovendo golpe de Estado na Ucrânia para colocar um governo capaz dos Estados Unidos, onde até os ministros de Estado são norte-americanos mandados diretamente lá para dentro, e que iniciou um processo de genocídio contra a população russa na Ucrânia, e que iniciou um processo de guerra civil, e depois, quando finalmente a Rússia se move para proteger as populações do Donbass, que estão sendo massacradas, já tem 8 anos, já tem 10 na verdade agora, né? Quando isso finalmente, quase 10, e quando isso finalmente acontece, o desgraçado inverte completamente e põe a culpa do outro lado.
ele inicia o conflito, ele provoca o conflito, ele toma a iniciativa do genocídio, do extermínio, do massacre, da censura, tudo, ele faz tudo isso. E quando finalmente o outro lado reage, sabendo que se deixar essa situação avançar, ele vai ser destruído, quando esse lado finalmente reage, o desgraçado vem e inverte completamente a realidade e promove essa corrupção grotesca que é o posicionamento da OTAN e da grande mídia favorável à OTAN, de todos esses idiotas que estão aí nas redes sociais para defender esta corja. Agora, é de hoje? Não, nós estamos falando da mesma mentalidade na qual uma potência vai para o outro lado do mundo, invade um país e mata 10 a 15% da sua população civil e ainda assim se considera o lado bom da história. E quando o país decide se armar até os dentes com arma nuclear para que isso nunca mais aconteça, com esse trauma de guerra, não, aí é ele que é a ameaça. É que nem o patife do professor Rocket aí dizendo, né? A China é uma ameaça ao mundo. Quantos países a China já invadiu? O problema dela é com a fronteira, né? Tibete, ali do lado, aquela briguinha ali que eles têm desde sempre, milhares de anos. Leia o livro do Dalai Lama, que alguém foi financiado pela CIA, mas se você ler o livro dele, ele mesmo reconhece que tem uma questão histórica antiga ali. Ele mesmo reconhece, mesmo sendo financiado pela CIA, o Dalai Lama, ele reconheceu que a questão ali vai muito além da simples questão política, tem uma questão cultural muito mais complicada ali. Tem aquela questão ali com Taiwan que sempre foi China. Quem mora em Taiwan é americano? Não, é chinês, é quem fala chinês, descendente de chinês, que tem um histórico genético de correlação com a China e sempre foi território chinês, reconhecido oficialmente até pelas Nações Unidas. Então a questão ali é a China. Eles nunca saíram para invadir ninguém. Eles que foram agredidos pela Inglaterra na Guerra do Ópio. A Rússia, quem que a Rússia invadiu? A Ucrânia era a ex-república soviética que fazia parte do Império Russo. A Ucrânia fez 70 anos parte da União Soviética e fez 300 anos parte do Império Russo, e antes disso nem era um país devidamente definido com o traçado que tem hoje. É um país relativamente recente. Se tornou independente a partir de 1991. E essa é a questão ali, com seus vizinhos. A Rússia invadiu o Afeganistão a pedido do governo do Afeganistão. Quando iniciou um processo aí de rebelião, o governo do Afeganistão oficialmente pediu ajuda da União Soviética. Eles foram lá. E quando mudou o governo e o governo da Afeganistão pediu, o exército soviético foi embora. Enquanto isso, você tem a praga do Império Anglófono, que invade o mundo inteiro, bombardeia o mundo inteiro, já matou 10, 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. Não tem lugar do mundo que esse desgraçado deixa em paz. E eu tenho que aguentar um miserável dizendo que é a China, é a Rússia que são uma ameaça para o mundo. Para você, o nível de distorção, de grotesco, de inversão, praticamente infernal de mentalidade, é o que está em ação agora. Especialmente nesse caso do Roger Waters. Mas para a gente voltar lá para o caso Monark, que felizmente é um caso menos grave, né? Mas ainda assim ele envolve a problemática do bolsonarismo. E aí que está o problema. O Monark fez isso ao receber uma praga de um bolsonarista, o deputado Felipe Barros. Isso de que está lá. Você tem visto algumas coisas relativas a essa CPI, dos atos golpistas, para você ver o grau grotesco de corrupção mental, do sujeito que passa a vida inteira promovendo um discurso golpista. Os caras estavam lá no mesmíssimo local, no mesmíssimo espaço, alguns meses antes, todos defendendo um golpe militar para derrubar o governo que já tinha sido eleito, ou estava em vias de tomar posse. Todos eles foram lá defender isso. Aconteceram os atos do dia 8, após muito tempo desse pessoal apoiando, muito desse pessoal comemorou, justificou, apoiou o golpe, e agora os desgraçados querem mudar o foco pelo fato de que há suspeitas de que o governo vacilou no seu sistema de defesa, ou talvez até facilitou, como se isso esvaziasse o fato de que houve um processo golpista. É aquele caso, o sujeito invadiu a sua casa, roubou, matou, estuprou, e você vai investigar isso e agora ele vai questionar se você esqueceu a sua porta aberta ou se teve alguém que decidiu deixar assim a porta aberta para facilitar alguma coisa porque achou que ia acontecer só uma invasãozinha e ia descer no tabefe e ir embora, talvez não tivesse a noção da gravidade da situação, ou pior, se havia alguém lá de fato que efetivamente fez isso de propósito, e sim, essa pessoa mereceria ser punida, mas isso não muda o fato de que o mal original é a invasão em si. E o desgraçado do bolsonarista quer tirar o foco do fato originário do movimento golpista, do movimento com o objetivo de subverter a ordem e implantar uma ditadura assassina no Brasil. Porque é só isso que eles sabem fazer. E para desviar o foco disso, ele quer
focar no fato de, se o Flávio Dino sabia ou não, porque o Lula viajou pouco antes da invasão, como se fosse fazer diferença, né? Talvez eles quisessem que ele estivesse aqui para ele ser morto, né? Linchado em praça pública, que esses desgraçados querem. E essa praga desse bolsonarismo é o resultado, é o responsável pela criação desse discurso potencializado de fraude das urnas eletrônicas. Sempre existiu uma desconfiança, isso é fato. Nós nunca podemos isentar a corja do PSDB, da Globo, da Veja, que sempre deram algum grau de suporte a esses deslocados, mas que agora eles atingiram uma potencialização que eles mesmos não previam antes. E é baseado nisso que o Monark foi falar a merda que falou. E o Monark sempre morre pela boca porque é muito burro. Porque se tivesse um pingo de noção de realidade, tivesse estudado, tivesse pensado por si próprio, em vez de se deixar cegar apenas pelo seu antipetismo ensandecido, ele perceberia pelo menos que, ainda que haja motivos para você desconfiar de urna eletrônica, de processo eleitoral, e para ser sincero, eu próprio fiquei preocupado depois do resultado da última eleição, já disse isso nos vídeos em questão ali, mas ainda que tivesse motivo, você ainda não tem como ter certeza. Você não pode fazer uma afirmação de fato. E você tem várias fontes de verificação que não corroboram essa visão. Nós não temos inversões absolutas. Nós tivemos um resultado estranho, mas ainda assim não é um resultado invertido. Ainda assim, Lula ganhou, de acordo com as pesquisas, numa margem muito menor do que eu esperava, mas ganhou, confirmou as pesquisas. Quando aconteceu a questão com Aécio, né, e Dilma, né, ainda assim, Dilma se reelegeu. Dentro da margem de erro, se reelegeu. Não foi uma inversão absoluta. Não foi, as pesquisas dizem que a Aécio ia ganhar e ia acontecer o contrário. Então você tem que ser, no mínimo, cuidadoso para dizer as coisas. E aí eu não sei se é porque está bêbado, porque está fumando maconha, mas o fato é que disse essa besteira e sinto muito. Quem mandou ser burro? Quem mandou ser ANCAP, né? Quem mandou acreditar em liberdade de expressão absoluta? E cuidado, o pessoal também está falando essa besteira de vez em quando aí. Não tão grave, claro, né? Mas ainda assim corre numa valorização excessiva de um tipo de liberdade, como eu vivo dizendo, a liberdade nunca é sustentável por si própria. Ela depende de outras coisas, né? Você não pode colocar ela como um valor acima daquelas das quais ela depende. E aí tem essa situação, misturei vários assuntos, mas porque eles têm uma correlação, eles ajudam a descortinar um pouco essa insanidade que nós estamos vivendo, né? Que em contexto de guerra só piora. Uma das maiores máximas e mais verdadeiras de todas é aquela que a primeira vítima da guerra é a verdade. Claro, para você poder chegar às vias de fato, né, da violência física, é porque o seu senso de realidade, a sua percepção dos fatos, ou a percepção do outro, ou de ambos, já morreu há muito tempo, então não tem jeito. É um pré-requisito para que você chegue a essa situação tal. E isso é ilustrado pelo simples fato de nós temos aí um movimento de deslocados, alucinados, loucos, pervertidos, que distorcem completamente a realidade e são absolutamente insensíveis a qualquer tipo de fato. E não adianta. Como eu disse antes, a economia poderia melhorar fabulosamente. Não vai fazer diferença. Se você zerar o desemprego, se você quintuplicar o salário mínimo, se a gasolina cair para 1/10, se a energia cair para 1/5, e de repente em 1, 2, 3 anos, não acredito que isso vai acontecer, mas se de repente de 1, 2, 3 anos, está todo mundo nadando em dinheiro, fazendo o que quer, aposentando mais cedo, estes desgraçados ainda assim vão dizer que Lula acabou com o país. E se a situação, eles assumirem o poder, joga todo mundo na merda, morando na Rua da Amargura, comendo lixo para sobreviver no Maltrapilho, o desgraçado ainda vai dizer que está uma maravilha. Então não dá para lidar com o louco, e é por isso que existe guerra. Porque quando você chega nesse nível de depravação mental, como que vai ter diálogo, meu Deus do céu? O melhor que você poderia esperar, se a situação melhorasse tanto, que todo mundo tivesse condições de pegar o seu parente bolsonaro deslocado e colocar num hospício. Aí talvez a situação realmente melhorasse. Mas não dá. Nós temos que lidar com a loucura, com a mentira, com a hipocrisia o tempo todo. Eu não tenho condições de ser político, porque se eu estivesse lá naquela CPI, meu amigo, eu ia dizer algumas coisas que não seriam toleráveis, né? O mínimo que acontecer, depois eu dizer algumas coisas, chamar esses desgraçados de cana, dizer que eles estão mentindo abertamente, que eles são hipócritas, que eles são pervertidos, que eles são criminosos, que eles são genocidas. E esse um desgraçado que ia vir bater em cima de mim, e eu ia bater em cima do cara e alguém ali morria. Então, eu tenho, apesar de eu ter um grau de capacidade de entrar em discussões contendas, assim, num certo nível de racionalidade, isso é desde que o interlocutor também tenha algum nível de racionalidade. Porque quando ele perdeu esse nível, já era.
ficou um pouco caótico, mas aproveitem que estou aqui com a camisa, né? Das 4 Damas do Apocalipse, que está lá disponível na Amazon e na Wicrap. Deixa pra lá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 16 de junho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.